Deus seja louvado. Amém. O Senhor revela a sua palavra, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela parte que fala sobre o anjo que libertou Pedro da prisão, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Doze de Atos. Capítulo 12 do livro de Atos. Glória a Deus. Depois do livro de João. Se todos os irmãos acharam, passamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. O título diz: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o anjo o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar.
E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto os seus pais se abastecia seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Eles fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu ao anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, a revelação do Senhor, o que o Senhor quer falar por essa palavra, está no controle dele. Somos vasos na sua presença e sempre estamos vazios para ele nos encher, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor mandou essa palavra, ele sabe com quem ele quer falar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. E pelo assunto, irmãos, já entendemos aqui o que o Senhor quer dizer para nós. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Irmãos, viemos para essa terra. Glória a Deus, aleluia. E tudo foi muito difícil até o tempo da lei. Mas Cristo desceu dos céus, sendo Filho de Deus, o unigênito, o ser mais poderoso abaixo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tinha que vir, não precisava ter vindo. Ele falou: eu vou, Pai. Eles defenderam aqui no céu. Glória a Deus, me defenderam. Eu preciso fazer algo por eles. Colocando, glória a Deus, aleluia. Colocando tudo a perder, porque ele veio como um homem. Glória a Deus. E como homem derrotou todo o inferno. Pisou na cabeça do adversário, ressuscitou. Deixou para nós um santo ensinamento. Como se diz no hino, o Senhor Jesus Cristo, ele é um espelho celestial. Se nós formos nos espelhar em alguém, glória a Deus, quem seria esse alguém? Este alguém seria o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foi tentado, glória a Deus, e ainda assim não teve usurpação por ser igual a Deus, como diz as Escrituras. Sendo filho de Deus, a si mesmo se humilhou. Glória a Deus nas alturas, aleluia. O Senhor poderia ter abrido a memória espiritual dele e ele ter pisado na cabeça de Satanás com muito mais facilidade, mas não. Glória a Deus, ele veio com a memória desligada. O Senhor falava com ele em sonhos, revelava coisas para ele: olha, você é o meu filho, glória a Deus, aleluia, te enviei e vai acontecer isso, vai ser difícil, mas você vai ser vencedor, glória a Deus. E ele, confiando, tendo fé que era filho de Deus, fez tudo, irmãos, por nós. Quando tinha situações que precisava perdoar, ele perdoava, amava. Quando tinha que se calar, ele se calava. Glória a Deus, aleluia. Quando tinha que falar, ele também falava. E da sua língua saiu uma aguda espada. Glória a Deus, que era a palavra de Deus, a palavra do Pai falando na boca dele. E ele tirou todos os desejos dele como homem e fazendo somente a vontade do Pai. Poderia ter vivido uma vida tranquila, mas não, ele falou: vim para fazer a vontade do meu Pai, cuidar dos negócios do meu Pai, como ele diziam. Glória a Deus, aleluia. E sofreu aflições como todos nós, carregou a sua cruz. E ainda quando feriram ele no madeiro de cruz, ele falou: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Que exemplo é esse, irmãos? O Filho de Deus, a personificação do amor de Deus no seu Filho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando injustiçavam ele na glória, nós falávamos: vocês estão errados.
Ele é santo, Ele é puro, isso que vocês estão falando não é verdade. Com o escudo nos defendia o Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Mas como o Senhor mostrara para João, irmãos, naquela ilha, glória a Deus, ele estava lá no céu, viu aquele trono onde tinha um sentado, na sua destra um livro com 7 selos, e foi perguntado com grande voz quem poderia abrir aquele selo. De repente olhavam um para o outro e falavam: mas quem pode abrir esse selo? Esse livro com 7 selos? Ninguém, irmãos, ninguém achou-se digno. E João já chorava, falando: ninguém é digno, Senhor. E agora, o que vai ser? Quem vai abrir este livro? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas um dos anciões falou: ó João, calma. Olha lá quem pode abrir aquele livro. Glória a Deus, é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro que morreu, ressuscitou e vive eternamente. Esse sim é digno de abrir este livro. Esse sim é digno de lavar com sangue as nossas vestes. Nos comprou, glória a Deus, aleluia, com preço de sangue. Sofreu duras aflições nessa terra, mas falou: eles serão meus, eu vou comprá-los. E teve preço de sangue para isso. Por isso que quando estivermos em aflições, temos que lembrar que Cristo sofreu por nós antes. Poderia ser pior, irmãos, mas o Senhor já garantiu. O mais difícil Ele fez. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor das alturas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. E o Senhor manda esta palavra aqui hoje, irmãos, em Atos 12. Glória a Deus, com Pedro na prisão. Aleluia, Jesus. Pedro, por anunciar o Senhor Jesus, por anunciar a graça, foi, glória a Deus, foi injustiçado, foi encarcerado, e falavam para ele: você não vai mais pregar desse Jesus, para com isso, Pedro. Ele falou: não, eu vou falar de Jesus sim. Assim, nós estamos te proibindo. Eu falei assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou proclamar a verdade, proclamarei a justiça, o amor do meu Salvador, porque Ele é tudo para mim. Glória a Deus. E foi trancafiado naquele cárcere, naquela prisão. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor já vem anunciando por essa palavra. Tem Pedro na prisão hoje, mas o Senhor está mandando o anjo para cortar as cadeias. Glória a Deus. Soltar as correntes. Glória a Deus. Um assunto curto aqui, irmãos, mas é a palavra que o Senhor manda aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está enviando um anjo na vida de alguém, dizendo: você está há muito tempo aí preso nesta prisão, porém hoje é dia da sua libertação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E com o poder de Deus por esta palavra, o anjo está já dando ordem para, glória a Deus, as correntes que estavam presas em você cair no chão. E você já está escutando essas correntes cair. Glória a Deus. O anjo fala: levanta, levanta, que está na hora de batalhar. Glória a Deus, está na hora de voltar à peleja, está na hora de anunciar a Cristo. Glória a Deus. Você não sabe, Pedro, que tem alguém orando por você. A igreja inteira ora por você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor das alturas. Os anjos do céu estão olhando para você agora, falando: volta para a peleja, volta para a batalha, saia desta cadeia que é dia de libertação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. E o anjo falou para Pedro, e disse o anjo: cinge-te as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor mostra por essa palavra alguém que estava nu perante o Senhor, estava desnudado, como se diz, à vista de todos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Mas o Senhor fala por essa palavra: se veste da capa da graça de Deus. Está na hora de se levantar, porque eu tenho obra para fazer na sua vida. Eu tenho obra para fazer com os meus filhos através das tuas mãos. Glória a Deus. Mas para isso você tem que colocar a sua capa. Glória a Deus, porque a noite é fria. Glória a Deus, aleluia. E para você não esfriar, estar
quentinho nos braços do Senhor, debaixo das tuas asas, coberto pelas tuas penas. O Senhor fala: levanta e se veste da graça. Vai lembrando aí na sua memória todas as promessas que eu te fiz, tudo que eu te prometi. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Meu poder está em você. Quando você cantava esses hinos, você proclamava para você mesmo: glória a Deus, sou cidadãos dos céus, o Senhor me ama. Glória a Deus, você está pregando constantemente para você e muitas vezes não percebeu, falando que você seria salvo, estará no céu com o Senhor, e continua na sua fé. O Senhor te fala, glória a Deus, que é momento de libertação na sua vida. Aleluia, Jesus, bendito é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. O Senhor está mandando anjos ao teu favor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E quando o adversário vir ao teu encontro, como o Senhor já se usava dos jovens do Salmo, diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, porque o Senhor opera na sua vida. Ele com a sua palavra se usa de você. Tem anjos à sua frente trabalhando a seu favor, e o Senhor vai iluminando a sua, glória a Deus, o seu caminho. Bendito é o Senhor. E o anjo tirou Pedro da prisão. Ele cingiu-se da capa das alparcas, glória a Deus, e chegou no portão de ferro, e o portão se abriu, irmãos. Glória a Deus. O Senhor traz nitidamente aqui uma coisa que era impossível. O Senhor está abrindo na sua vida agora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Você via impossível. Você falou: Senhor, não tem como, não dá certo, eu não vejo por onde, eu não sei o que eu vou fazer. Glória a Deus, aleluia. É pesado, o portão de ferro, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não sei o que eu tenho que fazer, não tenho a chave. Estou preso, estou presa. Sabe o Senhor com quem Ele está falando? Glória a Deus, mas o Senhor fala: já enviei o anjo. Glória a Deus, e Ele já abriu isso na tua vida. Aleluia, Jesus. O impossível já está aberto. O Senhor fala: caminha, pode caminhar, que o impossível eu já fiz. Glória a Deus, chegou o tempo, aleluia, Jesus, de você firmar-se na graça e caminhar avante, adiante, sair da beira do caminho. Glória a Deus, aleluia. Você pensou que eu não estava no seu barco, achou que a tempestade ia cobrir o teu barquinho. Glória a Deus, só que o Senhor estava ali, como aconteceu lá atrás, irmãos. O Senhor Jesus dormia e os apóstolos ficaram apreensivos com a tempestade e foram acordar o mestre. Ele disse: homens de pouca fé, e aquietou os mares, os ventos. Assim estava o Senhor no seu barquinho, estava ali só esperando dar o tempo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Você muitas vezes falou: Senhor, o Senhor está no meu barco, porque olha essas ondas, será que eu vou ser encoberto? Mas o Senhor teve que dar um tempo para o seu teste, para o seu desafio. Porém agora o Senhor fala: é momento de eu virar o seu cativeiro. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor já levanta e fala: aquieta-te, vento, aquieta-te, a braveza do mar. Glória a Deus, aleluia. Está vindo a calmaria, porque você suportou isso por muito tempo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor vem aqui hoje para fazer o impossível na sua vida. Enviou o anjo à tua frente, trabalhando ao teu favor. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus nas alturas, porque nessa terra aquele que serve ao Senhor, o Senhor recolhe para o teu esconderijo. Glória a Deus, te coloca no cume de uma montanha e você passa a ser altivo como as águias, intocável. Glória a Deus, aleluia, porque nada pode relar e te fazer mal. O Senhor é quem peleja por você. Você é uma pérola preciosa nas mãos do Senhor. Ai daquele que pensar em fazer alguma coisa contra você. Glória a Deus, aleluia. Mas foi necessário todo esse tempo para gerar alguma coisa aí dentro de você. E o Senhor te fala: é tempo de libertação na sua vida. É tempo de caminhar. Tempo de novas coisas. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E cinge-se bem firme, né, com essa capa, para o vento não te
esfriar, para a areia não bater no seu olho e te cegar neste caminho e você ficar parado. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E na minha verdade, que é escudo e broquel nas suas mãos, você vai caminhar. Quando Satanás vir a ferir contra você, falando que você é isso, que é aquilo, você vai falar: para trás de mim, Satanás. Você é um mentiroso, um derrotado. Você já está com seus dias contados e está tentando de tudo, mas o Senhor é verdade. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor falou que Ele me ama e eu verei a tua face num reino de glória. O Senhor falou que peleja por mim. Glória a Deus. Então os seus dados informados está caindo no chão neste momento e vai caminhando com os escudos na mão, falando: o Senhor me ama. Tem um povo que ora por mim nesta terra. Glória a Deus, aleluia. E o anjo do Senhor que trabalha ao meu favor e está ao meu lado. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E Pedro saiu daquela prisão, irmãos, e foi até onde precisava de ir, tentando acreditar o que aconteceu na vida dele, tentando imaginar: será que eu estava sonhando? Será que eu vi isso mesmo? E o Senhor te fala: com você vai ser desta forma. Quando as portas se abrirem e você sair da prisão, você vai olhar para trás e vai falar: eu não estou acreditando, parecia impossível, e agora vendo que o Senhor já operou, estou aqui tentando acreditar como que o Senhor fez isso, porque o Senhor Ele faz desta forma, irmãos. Enquanto estamos no processo, já está quase acabando, e quando acaba, está tão acostumado com aquele processo que fala: nossa, mas eu saí desse processo, nem parecia tão impossível, mas o Senhor fala: estou fazendo e já fiz isso na sua vida. Glória a Deus. Por dias você vai ver uma mudança muito grande. Glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho obras para fazer através de você. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E não tem nada nesta terra que prende um filho meu. Não tem nada que possa se opor perante o Senhor. Porque a palavra do Senhor tudo criou. Tudo acontece ao seu mandar santo e divinal. E o Senhor fala: caiu, glória a Deus, o que estava te prendendo para me servir. Está por terra aquilo que o adversário falou contra você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E o Senhor mandou aqui os anjos ao teu favor hoje. Glória a Deus. Aleluia. Já pode voltar para a sua casa contente, sabendo que o Senhor está abrindo essas portas na sua vida. Glória a Deus, porque o anjo já foi com a chave espiritual falando: é palavra de Deus, tem que se abrir. Glória a Deus, aleluia. Então caminha, levante e caminha, confiando que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor manda esta noite. Deus seja louvado. Amém.